Só o versículo 1 e 2 e 3 ou mais. Capítulo de número... Vai ficar na tela aí, né? Oh, glória. É isso mesmo, capítulo de número 1. Capítulo de número 16, verso 1. Isso aí. E chegou a Derbe e Listra. E eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas o pai era grego. Ela servia ao Senhor, o Pai, aos deuses da Grécia, do qual dava um bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este, o Timóteo, fosse com ele, e tomando-o, circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Até aí, amém? Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, eu quis ministrar algo no coração dos jovens, no intuito de não ser muito indelicado, né? No intuito de me preocupar com a salvação dos jovens, né? E aí eu perguntei ao Senhor, falei: Senhor, que palavra eu levo para os jovens? E Deus, no mesmo instante que eu perguntei, o Espírito Santo me respondeu prontamente e disse: prega a verdade. Glória, papai. Dessa maneira, o Espírito Santo falou: pregue a verdade. Nesse momento eu estava na cozinha de casa, porque na hora do almoço eu vou lá e eu gosto de comer um arrozinho fresquinho. E eu tenho 1 hora, pastor, para ir em casa fazer o arroz, fritar alguma coisa, mistura e comer e ir embora. E nesse momento o Espírito Santo falou para mim, e eu procurando, porque nós acabamos de mudar, então estava uma bagunça toda a casa, né? Caixa para tudo quanto é lado e coisa, e as minhas coisas não estavam presentes. Eu arranquei um papel de pão e o Espírito Santo foi me falando algumas coisas e eu anotei no papel de pão. Anotei rapidamente, saí correndo para ir trabalhar e falei para o Espírito Santo: vamos comigo trabalhar, depois a gente continua essa história. E ele topou e ele me fez lembrar de Timóteo. Timóteo, ele nasceu cristão, porque a avó dele, né, Lloyd, e a mãe dele, Eunice, eram judias. Então elas pregavam a palavra para ele quando criança. Porém ele tinha influência do pai grego. E Timóteo, ele cresceu nessa família ali. E Deus confiou a avó e a mãe para entregar o evangelho para ele. E quando Paulo chega ali a Listra, que era a cidade que Timóteo morava, ele olha para Timóteo e vê um jovem que está perdido entre o mundo e a igreja, um jovem que vive os mesmos conflitos que os jovens de hoje vivem. E aí Paulo, então, movido pelo Espírito Santo, olha para Timóteo, e o amor de Jesus toma Paulo ali naquele momento, e Paulo fala para Timóteo: a partir de hoje, tu vens comigo que eu vou te ensinar a respeito da obra de Deus. Oh, glória a Deus. Mas aí eu pergunto: o que Paulo fez? Paulo deu um jeitinho de amenizar, né? Para não ferir o coração ali do Timóteo, né? Talvez Paulo tenha levado ele numa dessas lanchonetes gospel, né? Que tem hoje. Não tem? Lanchonete gospel, para assim, né? Com o intuito não de ganhar Timóteo, porque eu tenho que ganhar Timóteo, então eu tenho que falar a linguagem dele, eu tenho que trabalhar do jeito que ele entende. Sabe que Paulo fez isso com Timóteo? Não. Paulo levou Timóteo para a rua e falou: Timóteo, eu vou te ensinar como é para
padecer pelo Evangelho. Eu vou te ensinar o que é o verdadeiro Evangelho. Paulo convidou Timóteo a sofrer o Evangelho, a combater o bom combate, a suportar as aflições deste mundo. Glória, papai. Aleluia. Aleluia, Senhor. Paulo falou, não é participando de baladinha gospel que você vai se transformar no verdadeiro cristão. Não é trazendo festa junina para dentro do templo, Timóteo, que eu vou imitar o mundo para poder ganhar você, Timóteo. Eu preciso pregar a verdade, eu preciso falar a palavra da verdade para você. Aleluia! E a você, jovem, para aqui nessa noite, talvez você não saia daqui hoje tão contente com o pastor Cássio. Mas o compromisso que eu tenho é com a verdade. Eu tenho certeza que se você deixar a palavra da verdade entrar no teu coração nessa noite, você vai sair daqui tão forte quanto o Timóteo, tão forte quanto o crente cheio do Espírito Santo, para vencer o maligno aí fora. Glória a Deus. Aleluia. E aí Paulo, ele queria sair de Listra. E você olhando o mapa, a Bitínia estava à direita, Paulo estava no meio, e do lado esquerdo Macedônia. Paulo queria ir para a direita, mas o Espírito Santo fala, não, fica um pouco em Listra, fica aí um pouquinho, Paulo. E numa visão, Paulo vê um varão macedônio, roupas da Macedônia, estilo da Macedônia, andava como Macedônia, dizendo para Paulo, ei Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Logo depois dessa visão, Paulo, Silas e Timóteo pegam um barco. A Bíblia diz que eles vão navegando maritimamente, costeando, beirando a costa, até chegar numa cidadezinha ali que chamava Filipos, que era uma cidadezinha pequena. Paulo então desce ali em Filipos, fica alguns dias ali em Filipos, e talvez Timóteo lá, um garoto novo, falando, Paulo, ei, onde é que vai ser o culto hoje, Paulo? O que é que nós vamos fazer, Paulo? Paulo falou assim, eu vou te ensinar uma coisa, Timóteo, eu vou te ensinar a orar. A Bíblia diz que eles desceram na beira de um rio para orar. Ei, jovem, deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. O caminho mais fácil para você chegar a Deus é a oração. Sem oração você não tem vida com Deus. Sem oração você não consegue nada. Sem oração você é um crente fraco que vai ser levado por espíritos enganadores aí no mundo. A oração faz as coisas acontecerem. A oração muda tudo na sua vida. Eu quero perguntar para você, jovem, você tem orado? Hã? Como é que está a tua vida de oração? Deus fiel. Tu tem clamado, tu tem chorado aos pés do Senhor? Tu tem falado com Deus? E aí Paulo e Silas e Lucas, porque Lucas chegou, encontrou Paulo e Silas lá, e eles então formam um quarteto, Paulo, Silas, Lucas e Timóteo, se ajuntam e saem pelas ruas de Filipos a pregar. E eles pregando pela rua de Filipos, uma jovem, uma youtuber talvez famosinha, sabe, dessas influencers que tem hoje aí, que falam mais asneira do que qualquer outra coisa, e atrás deles dizendo, olha, tá vendo esses quatro aqui? Esses quatro estão pregando o Evangelho, que pregam o caminho da salvação. Esses são servos do Deus Altíssimo. E ela fez isso por alguns dias, porque estava dando like, estava dando curtida, estava dando engajamento aquilo. E ela começou a mostrar o negócio, as pessoas aplaudiam, e o patrão dela, o dono dela, falava isso, vai, fala mais. E ela atrás de Paulo e Silas por alguns dias. Paulo, movido pelo Espírito Santo, olha para ela e fala para o Espírito imundo, ei Espírito, sai dela. E o Espírito, no nome de Jesus, abandonou aquela menina. Timóteo,
olha para aquela menina atônito e fala: ei, não estava dando like? Eu achava que era de Deus, eu achava que era bonito, mas agora o Espírito saiu e ela está servindo a Deus de verdade, ela está verdadeiramente convertida ao Evangelho. Timóteo olha para aquilo e, entusiasmado, ele vê os homens chegando, pegando Paulo e Silas, levando ele para a prisão. Talvez Lucas e Timóteo tenham que correr naquela hora, se esconderem em algum lugar para não serem presos também. E Paulo olha para Silas e fala para Timóteo e diz: ei, Timóteo, está vendo o que está acontecendo hoje? Você tem que padecer pelo Evangelho. O Evangelho não é qualquer coisa. O Evangelho é sofrimento e dor, é se afastar do mundo para chegar perto de Deus. Aleluia. Aleluia! Senhor. Timóteo está vivendo uma das experiências mais emblemáticas da vida dele. Ele não tinha grupo de jovem lá, viu? Ele não tinha líder de jovem, que quando você sofre, nós somos líderes de jovens, quando o jovem sofre, ele vem para o líder passa a mão na cabeça e fala: ô, tadinho dele. Não, você está assim, filho. Timóteo não tinha líder de jovem. Na prática, ele estava sofrendo o que é viver a pregação do Evangelho. Ei, jovem, está dura a palavra hoje, né? Mas Deus está dizendo para você: prega o Evangelho a tempo, fora de tempo. O Evangelho não é brinquedo, o Evangelho não é brincadeira. Ei, acorde, porque o mundo jaz no maligno. E eu chamei você, jovem, para adorar e exaltar o meu nome entre as nações. Eu sou o primeiro, cadê o segundo que vai levantar a mão e vai dizer: ei, Deus, me usa para pregar o Evangelho às nações? Aleluia! Deus de poder e glória, aleluia. Talvez Timóteo corre atrás da carruagem puxada a cavalo que levou Paulo e Silas para a prisão. Ele e Lucas acompanham de longe Paulo sendo açoitado e encarcerado. E deixa eu te falar uma coisa sobre o cárcere naquela época. Você sabia que a prisão naquela época era algo que era criado para ser um esgoto? A prisão, o cárcere inferior onde Paulo e Silas estavam, era algo para ser um esgoto. O esgoto corria por toda a parte de cima do alicerce do lugar. E o esgoto então escorria e caía abertamente pelo corredor aonde eles estavam. E eles com os pés no tronco, aquele cheiro de esgoto, amarrados, sem janela, sem nada, talvez uma frestinha lá no canto, alguns buracos no canto de cima da parede, para o ar poder entrar. É por lá que na rua Timóteo chega, se ajoelha e põe o olho lá naquele buraquinho e começa a olhar Paulo e Silas lá dentro, encarcerado. Talvez Lucas olha para ele e fala: ei, Timóteo, o que tu está olhando aí? O que você está vendo aí? E ele levanta com os olhos cheios de lágrimas e ele fala: eu vejo dois homens cheios do Espírito Santo que estão chorando, mas não é choro de tristeza, é um misto de alegria e esperança, porque Deus vai transformar o lugar. Naquele momento, Paulo e Silas lá no cárcere inferior começam a cantar o hino. E eu não sei o hino que eles cantavam, mas o hino era tão bonito que Deus lá no céu olhou e falou: ei, para um pouquinho, anjo, de me adorar, porque tem dois homens lá embaixo que estão me adorando e eu vou descer no lugar. E onde Deus chega, o lugar estremece. E onde chega, o milagre acontece. Timóteo ainda está falando com Lucas, explicando o que ele havia visto quando os alicerces do templo começam a se mover e um barulho estremece o lugar. Timóteo olha de longe e vê o carcereiro puxando a espada para se matar, e Paulo chegando a ele dizendo: ei, não faça nada, porque nós estamos todos aqui. Aleluia. Então o carcereiro tira Paulo para fora,
tira Silas para fora e fala: Senhores, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Talvez Paulo, com os olhos cheios de lágrimas, olha para Timóteo e diz: está vendo, Timóteo? Não foi à toa a visão, não foi à toa o sofrimento, não foi à toa, porque aqui há uma salvação de uma família, há a salvação de uma alma, e uma alma vale mais que o mundo inteiro para Deus. Aleluia! Deus fiel, aleluia. Naquele momento, Timóteo tinha a chance de desistir. Timóteo podia parar por ali e dizer: Paulo, tá bom até aqui, cara. Já tive experiência demais. Rapaz, eu quase fui preso junto com você. Jovem, sempre vai ter uma chance de desistir. Sempre vai ter um prato bonito esperando você, para quando você desistir. Outro dia eu estava numa igreja, eu falei de Jonas. Que Jonas, quando ele foi pregar, Deus falou para ele: vai para Nínive. Ele falou: não, vou para Tarsis. O que tinha preparado para ele? Um navio para ele para Tarsis. Sempre que você quiser desistir, o diabo vai preparar um navio bonito, prontinho para te levar para onde você quiser. Deus. Ainda dá tempo de desistir. Se você quer desistir do Evangelho, o momento é esse, a hora é agora, pula fora. E Deus não vai cobrar de você. Ele só vai estar falando para você: ei, jovem, a partir de agora é você e o mundo. Mas se você não quiser desistir, pelo amor de Deus, levanta a tua mão e diga: eu quero Deus, eu quero a tua presença nessa noite, Senhor. Aleluia! Timóteo talvez pudesse ter falado ali para Paulo: mas Paulo, ninguém publicou nada no Instagram, não saiu nada. Você curou a menina foi liberta, ninguém curtiu, ninguém compartilhou, então eu não vou mais. Ninguém me ama. Irmão, eu estava vendo outro dia na internet uma jovem se matou. Se suicidou e ela deixou uma carta. Pasme você, na carta estava escrito: ninguém me ama. E eu, lendo o texto, eu falei: ela deve ter problemas com o pai, com a mãe, brigou com a família, alguma coisa. Não, ela escreveu: fazem alguns dias que ninguém curte nada meu no Instagram. E ela se matou, isso é verdade. Jovens estão superficiais assim. Vivendo a custa de like no Instagram, curtida no Facebook, compartilhamento e engajamento. Porque o que dá curtida hoje em dia é falar de um evangelho que não precisa de renúncia. Não. O evangelho de hoje não precisa de renúncia. Um evangelho fraco que é comparado a iPhone e psicologia barata de consultório. Eles não falam mais sobre a renúncia. Não. Eles só vivem pela graça. É pela graça. Mas Timóteo ainda pensando em desistir. Ele vê que o carcereiro leva Paulo e Silas para a casa dele.